Olá pessoal, meu nome é Elias Jabur e vamos começar mais um episódio de Socialismo do Século XXI. Bora lá? Vou retomar esse assunto de novo, já falei sobre ele em um vídeo do Menos de Pequim, né, sobre essa questão da China ser capitalismo de Estado ou socialismo de mercado, né, eu acho que é uma discussão que para mim não faz muito sentido, mas é uma discussão que todos fazem, né, e uma pergunta que me fazem o tempo inteiro se é socialismo de mercado ou capitalismo de Estado, né, e eu tenho sustentado que a China é uma experiência socialista, etc, por vários motivos, né, que não vale repeti-los aqui, já falamos sobre isso, né, mas insiste-se muito ainda nessa tese do capitalismo de Estado, sendo que alguns mais à esquerda colocam... Olha, mas tudo bem, seria um capitalismo de Estado como forma de transição ao socialismo, conforme Lenin falou. Qual que é o problema desse tipo de argumento, pessoal? Primeiro que usa-se o supertrunfo, né? Então, o clássico do marxismo disse tal coisa, encerra essa discussão. Ou seja, o capitalismo de Estado é um conceito a ser, com validade teórica, sustentável, por entre outros motivos, por ter sido amplamente utilizado por um dos maiores clássicos do marxismo e o maior revolucionário do século XX, que foi Lenin. Eu me considero um leninista, mas não é por causa disso que eu sou obrigado a concordar com tudo que ele disse. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro que eu já disse que o capitalismo, se nós formos observar desde do processo de acumulação primitiva, né, até hoje, o capitalismo ele funciona à base de Estado. Então, o Estado ele cria as instituições de mercado, o Estado cria as condições institucionais para o surgimento do capitalismo, ou seja, aqueles 100 e poucos anos pós-revolução puritana, foram criadas instituições, inovações institucionais que deram condições, abriram condições para a lei dos cercamentos e, consequentemente, para a expropriação camponesa, que foi a base ao surgimento do capitalismo, né? Fora a institucionalização da dívida pública como uma arma política do Estado inglês, e a partir dela se construiu a maior marinha de guerra do mundo, né? E o surgimento do Banco da Inglaterra. Enfim, o Estado sempre esteve presente na economia capitalista, e é impossível não relacionar o capitalismo de Estado com o pleonasmo. Mas aí fica uma questão de... Pô, Elias, mas você está aí falando isso e o Lenin dizia isso. Fui parar para pensar sobre isso. Eu acho que primeiro Lenin ele escreveu isso tudo há mais de 100 anos atrás, né? Eu acho que temos que dar essa brecha para ele. E o Lenin percebe que existiu uma grande onda de fusões e aquisições no capitalismo a partir da crise dos 1870, né? E que essa onda de fusões e aquisições leva ao surgimento do imperialismo, né? E nesse contexto o papel do Estado se eleva absurdamente, até porque a tendência à violência ela passa a ser uma tendência central ao capitalismo para a sua expansão externa, né? Esse é um ponto que eu trago. Mas o que eu acho? Eu acho que essa leitura que o Lenin faz do capitalismo de Estado alemão, por exemplo, ou do capitalismo de Estado como uma forma de transição, demanda muitas mediações. A primeira delas é que ele, a meu ver, vamos dizer assim, o Lenin, ele ajuda negativamente a nós termos uma visão etapista do capitalismo. Muitas vezes no campo dos marxistas, as pessoas são criticadas por terem uma visão etapista da transição ao socialismo. E pouca gente critica aqueles que têm uma visão etapista do capitalismo. O que é uma visão etapista do capitalismo? Existiu o capitalismo concorrencial primeiro, depois veio o capitalismo orientado pelo Estado, e assim sucessivamente, até chegar nos dias de hoje, em que, dado o fato de que a história acabou, como diz muita gente, Fukuyama, muitos autores da moda dizem isso, enfim, para dizer que acabou a história só existe capitalismo, né? E que o capitalismo ele pode, em muitos casos, né, ser estruturado de duas maneiras. Uma estrutura neoliberal de acumulação e uma estrutura regulada pelo Estado de acumulação, né? Isso é o que sustenta essas noções de capitalismo de Estado nos dias de hoje. Né, noções muito pobres, porque não levam em consideração a diversidade de formações econômico-sociais que pode existir tanto sobre o capitalismo quanto sobre o socialismo. Né? Então, acho que o conceito de formação econômico-social ele é muito mais sofisticado para esse tipo de discussão do que as chamadas estruturas sociais de acumulação que muita gente tem tratado quando se refere à China. Então, a China seria um exemplo de capitalismo de Estado. E tem aqueles também que veem na China uma espécie de capitalismo de Estado com características especiais, né? O que também não resolve muita coisa, porque capitalismo, onde não tem capitalista do poder, onde a propriedade privada não gera os efeitos de acumulação, e as instituições não são liberais, não é capitalismo, pode ser outra coisa.
Se você quiser falar que não quiser falar que é socialismo, não tem nenhum problema, mas capitalismo não é, e muito menos de Estado. Então, acho que o Lenin ele corrobora uma visão etapista de capitalismo, que eu acho que é do tempo dele também, eu acho que é dos limites da época, enfim, tem uma série de condicionantes históricas a ser levadas em consideração quando se trata dessa elaboração de Lenin. E nós temos que tomar cuidado quando falamos em capitalismo de Estado também, porque nós estamos fazendo o seguinte, fazendo algo muito caro ao marxismo e à heterodoxia econômica. Quando nós falamos de capitalismo de Estado, nós estamos literalmente separando Estado e mercado, quando na verdade não existe essa separação. Os neoliberais fazem essa trama teórica, que o Bresser Pereira chama de assalto à teoria, em que separa arbitrariamente Estado e mercado, sendo que Estado é o lugar privilegiado da corrupção e o mercado o lugar privilegiado da atitude. Então, quando nós utilizamos do falso cognato de capitalismo de Estado, de forma subliminar, nós estamos fazendo essa separação entre Estado e mercado. Ou seja, olha a quantidade de armadilhas e bombas a serem desmontadas nessa discussão teórica, que eu acho que é uma discussão que é fundamental. Ou seja, capitalismo de Estado ou socialismo de mercado? Eu não levo mais muito a sério essa discussão, mas eu sei o quanto ela é fundamental. Por outro lado, pessoal, vamos partindo para uma comparação mais historicizada, a China e a União Soviética, e a Rússia, sua época, depois a União Soviética, a partir de 22, são duas estruturas econômicas hoje completamente diferentes. Né? A China é um país que não está mais destruído por uma guerra, é um país que se utiliza de mecanismos do capitalismo para se desenvolver, ou seja, existe um setor capitalista da economia, que ele é útil ao desenvolvimento das forças produtivas do país, mas a China tem um complexo estatal, produtivo e financeiro simplesmente impressionante. Algo que a União Soviética, ao seu tempo, não tinha. Né? A União Soviética estatizou até pouco no campo da indústria no campo da indústria. Né? Então, são duas sociedades diferentes e duas sociedades e duas formatações econômicas que devem ser vistas de forma muito diferentes. Pode caber, entre aspas, um capitalismo de Estado lá por conta das condições da época, essa elaboração de Lenin, ou seja, de se utilizar de mecanismos de capitalismo para se desenvolver, mas hoje, pessoal, mais de 100 anos após o que o Lenin escreveu, e o quanto evoluiu a teoria econômica desde então, é muito complicado para os marxistas tratar uma experiência como a China como mais uma espécie de capitalismo de Estado. Né? Existe já toda uma literatura no campo da heterodoxia econômica colocando em questão esse conceito, mas os que mais utilizam esse conceito são os marxistas que, ao colocarem o checklist do que deve ser o socialismo, ao condicionar o socialismo ao A, B, C, D ou E, né? e ao mundo real não comparecer, as suas ideias não comparecer no mundo real, tem que achar um outro nome para algo que não seja socialismo, até porque chamar aquilo a China de capitalismo de Estado, ele também tem um vício positivista muito grande, né? Porque para os kantianos positivistas, o objeto não pode ser tomado pelo todo. Então você pode só julgar pelas partes. Ao julgar pelas partes, vendo que existe capitalismo na China, tudo bem, isso aqui é capitalismo, né? Então, como objeto não é possível ser tomado pelo todo aos positivistas, né, fica muito mais fácil chamar aquela experiência de um capitalismo de Estado do que entrar dentro daquele objeto e observar a coerência interna e as leis gerais de funcionamento daquela formação econômico-social de novo tipo, como nós estamos sustentando no livro China, o socialismo do século XXI. Enfim, eu discordo do Lenin nesse ponto, isso não sou um pecador por causa disso, né? E acho que esse vídeo pode ser um bom marco para nós trocarmos ideias sobre esses falsos conceitos que habitam o nosso imaginário. Um forte abraço e beijo no coração de vocês.